26 de abril de 1986. Uma data que a humanidade jamais esquecerá. A cidade de Pripyat florescia, famílias cresciam, sonhos prosperavam, mas em um instante, o silêncio mortal da radiação tomou o lugar do riso e da vida. Um erro catastrófico que jamais deveria ter ocorrido. Imagine por um momento, se fosse você lá, vivendo no coração da cidade, sem saber que o mundo como conhecia estava prestes a desaparecer. Pripyat, uma cidade vibrante no norte da Ucrânia, construída para abrigar as famílias dos trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl, hoje repousa em silêncio, um fantasma do que um dia foi. Esta era uma cidade de esperança, progresso e vida, mas em uma única noite, tudo isso foi apagado. E Pripyat se tornou um sinônimo de tragédia e desolação. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? E como um lugar tão cheio de vida desapareceu do mapa em questão de horas? Para entender tudo isso, precisamos voltar um pouco e olhar como começou a corrida pelo átomo. Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética estava em um processo de rápida industrialização. A economia soviética dependia fortemente da produção industrial em larga escala, e a energia nuclear foi considerada uma alternativa eficiente e de baixo custo para substituir o carvão e o petróleo, especialmente em áreas onde essas fontes eram escassas. As principais motivações incluíam a necessidade de energia barata e abundante, o desejo de manter a paridade tecnológica e militar com o Ocidente, e a ambição de se projetar como uma superpotência científica e industrial. A energia nuclear foi considerada uma solução moderna e promissora, e era vista como uma chave para a modernização e o crescimento da infraestrutura industrial do país. Em 1970, a usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin, ou mais conhecida como Chernobyl, começou a ser construída. O desastre de Chernobyl, em 1986, foi profundamente impactado pelo contexto da Guerra Fria. No auge da guerra, a briga entre duas superpotências era quem tinha mais desenvolvimento e recursos para continuar inovando. E a usina construída ao lado de Pripyat era apenas mais uma das demais construída no auge da União Soviética, que ao todo, no momento do desastre, já contavam com 16 reatores nucleares espalhados ao longo do território soviético, que também tinham a denominação de URSS. A sigla URSS significa a abreviação de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava dividido entre duas divisões de governanças e economia. Os Estados Unidos promoviam o capitalismo e a democracia liberal, enquanto a União Soviética buscava expandir o socialismo e o sistema comunista. E foi aí que a União Soviética começou a implementar o seu programa nuclear. Mas elas eram usinas de testes e pesquisas científicas. Elas não eram ligadas às redes elétricas, então não forneciam energia para casas, igrejas e indústria de comércios. Na época, a União Soviética possuía uma grande extensão de terra, o que tornava difícil abastecer todo o território, assim gerando escassez energética. E como se já não fosse difícil o abastecimento para todo o território, algumas áreas eram muito mais afetadas que as outras. A construção de usinas nucleares também fazia parte da tentativa da União Soviética de demonstrar ao mundo a sua capacidade científica e tecnológica. A corrida nuclear com os Estados Unidos da América não se restringia apenas à construção de armas nucleares, mas também incluía o uso pacífico da tecnologia nuclear, como a geração de energia, que seria um símbolo da modernidade e avanço. Em 1951,
a usina nuclear de Obninsk começou a ser construída na cidade então chamada Cidade das Ciências, em Obninsk, e foi o primeiro reator nuclear que produziu eletricidade industrialmente. Ela se localizava a 110 km de Moscou e foi conectada à rede elétrica em junho de 1954. Sendo uma superpotência com grandes territórios e uma população em crescimento, a União Soviética buscava se tornar autossuficiente em termos de geração de energia. A construção de usinas nucleares, especialmente em áreas remotas, permitia fornecer eletricidade de forma estável e em larga escala para as regiões industriais e populações que estavam longe dos principais centros de produção de energia. Embora a construção de usinas nucleares fosse cara no curto prazo, o potencial de gerar grandes quantidades de energia barata e limpa ao longo prazo era atrativo. A energia nuclear tinha o benefício de não depender diretamente de recursos como o carvão e o gás natural, que eram mais caros para extrair e transportar em algumas regiões. E apesar de ser a primeira e o orgulho da nação, ela não seria a última. Ao longo de décadas foram construídas outras, chegando até a mais famosa por ter marcado a história e ajudando a levar ao colapso aquela sociedade socialista.